O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, negou o pedido de verificação extraordinária do resultado do segundo turno das eleições. O pedido foi apresentado na terça pelo PL, partido do presidente Jair Bolsonaro. Moraes considerou que a ação do partido não apresenta qualquer indício ou prova de fraude que justifique a reavaliação de parte dos votos registrados pelas urnas. Moraes considerou que a ação... o ministro condenou a coligação da campanha à reeleição de Bolsonaro a pagar uma multa de 23 milhões por litigância de má-fé quando a justiça é acionada de forma irresponsável. Professor Itamar. Diante desse ritmo aí, ele deveria mandar prender também, né? Inclusive com o apoio da imprensa, isso que é mais legal, né? Toda a grande mídia, os pistoleiros de redação estão apoiando isso. Ou seja, a democracia no Brasil acabou faz muito tempo. E essa medida do Alexandre de Moraes é só um passo a mais, é dobrar a aposta. Que, aliás, todo ditador, eles são obrigados a fazer isso. Quando eles tomam uma medida, se a população acatar, ótimo. Se a população protestar, porque sempre tem um engraçadinho que não quer aceitar, né? Assim, tem gente que não fica contente em saber que o trâmite do processo eleitoral se deu dessa forma e que está colocando no poder alguém super condenado por roubo, de corrupção e tudo mais. Então, para calar a boca desses revoltados, aí ele tem que dobrar a aposta, tem que prender, né? Vai ter que prender mais, vai ter que prender a família do presidente. É isso. Se o país, nós temos o quê? Não tem ninguém que reaja o suficiente. Se os nossos quartéis, que nós imaginávamos que tivesse pitbulls, parece que tem poodles de verde oliva. É isso. Ele vai avançar ainda mais, vai prender. Aliás, ele deveria já incluir aí tortura para aqueles que entraram, aqueles que usaram o direito constitucional de questionar alguma coisa no país. Isso acabou. Acabou. Então, a imprensa é parceira do Alexandre de Moraes, ajudou a enterrar a democracia e a democracia já está enterrada. Ela pode até ser ressuscitada, mas hoje está encerrada com aval. Inclusive, uma coisa que eu gosto de chamar a atenção: vocês viram algum professor universitário se manifestar, tirando o pobre aqui, se manifestar contra a ditadura que está sendo imposta? Pois é, esses mesmos compadres viviam fazendo livro atacando o regime militar. Agora eles estão batendo palma. Ou seja, não tem um professor do direito, não tem um professor da história, da sociologia, para falar pelo menos um A. Todo mundo bate palma para a ditadura. Então, sempre foram pela ditadura. O que eles não gostaram do regime militar é que desfavorecia o time deles. Esse é o Brasil. Ladeira abaixo. Ou como dizem os argentinos, cuesta barro. Luiz Neto. Meu Deus do céu. Multa Alexandre de Moraes, 23 milhões... 22,9. O pessoal fica aqui pegando a gente aqui no microfone aqui. É complicado. Em relação ao Alexandre de Moraes, Vitor, acho que o ministro tem sido bem enérgico, né, nas medidas. Há várias críticas, não só pela postura dele por parte de opositores ao governo eleito, mas também por parte de outros parlamentares. Acredito que é preciso analisar algumas coisas com muito cuidado, porque o TSE está levando aí o Brasil para caminhos perigosos, na minha opinião. Acredito que a gente precisa pensar no futuro e medidas como essa, impositivas, sem direito ao contraditório, sobre ofício, como estão sendo tomadas no Brasil, colocam aí a justiça em um patamar muito perigoso. Juristas aí com muita experiência fazem esse questionamento. Gostaria de colocar também a postura que a OAB está tomando em relação à medida do ministro, né, que coloca aí em xeque algumas prerrogativas da entidade. A própria OAB do Paraná se posicionou. Então, o que a gente vê é que o ministro ele está sendo extremamente... não queria dizer ditador, mas quero dizer monocrático em suas decisões. E acredito que o povo
deveria ser levado em consideração e deveria ser ouvido. Ok. Né? Não ouvir o povo é um precedente muito perigoso na nossa história. Francês. O ministro Alexandre de Moraes já tinha uma tendência ditatorial e aumentou ainda mais quando deram a ele a presidência do TSE, né? E ele segue um procedimento terrível que, inclusive, ele dispensa a participação do Ministério Público. Ele neutralizou a função do Ministério Público, ele mesmo acusa e ele mesmo faz as considerações finais. No caso específico dessa ação aí, que a gente fala do PL, da coligação do Bolsonaro, ele fez a resposta em 13 minutos. Ou seja, ele já estava com a resposta pronta, né? E a resposta já era não. O do PP, da coligação do PP, o Ricardo Barros, disse que jamais alguém vai ganhar uma ação contra o TSE enquanto ou se defender perante o TSE enquanto ele falou Moraes, isso antes, né? lá estiver. Vamos lá, gente, está na última matéria. E o pessoal concluída. do Republicanos já está com medo, já está se retirando da lide, dizendo que, na verdade, não passou por eles. Agora... Conclua, Francês. O Alexandre de Moraes vem com esse procedimento de negar uma defesa e também sufocar financeiramente o partido ou as pessoas. Começou isso com o Sérgio Reis lá atrás, depois com o parlamentar e com outros acusados. Celestino. Eu queria, para a tristeza do Edivaldo, eu queria ler dos direitos e garantias fundamentais. E vou falar por quê, Edivaldo, porque essas manifestações vão continuar. O mandato eletivo poderá ser impugnado ante a Justiça Eleitoral no prazo de 15 dias contados da diplomação. O Lula só vai ser diplomado dia 18 de dezembro. Instruída a ação com provas de abuso do poder econômico, corrupção ou fraude. Então, esse jogo ainda não acabou para o pessoal que está na frente dos quartéis, do tiro de guerra, fazendo sua manifestação ordeira. E esses 22 milhões é um número sugestivo, né? Da onde o psicopata tirou esse número, esses milhões? Ironia, é lógico. Ele é irônico, é psicopatia pura. Né? E agora ele mexeu com o partido, né, da base aliada, o Centrão, o PP, né? Porque não foi só o PL, esses 22 milhões, é da coligação. Então é republicanos, PL e PP. Eu quero ver agora aprovar a PEC que o Lula precisa. Não, Edivaldo. Eu não sei porque o meu colega aqui se referiu a mim. Eu sou um democrata, um torcedor de manifestação. Eu já participei de muito. Comeu até costela, né? Eu participo aí da rapaziada. Eu só sou contra se interromper o tráfico, mas segue o terceiro turno. Só esclarecendo aí, foi estabelecido um valor da ação em 1 bilhão e 200 e desse percentual se tira 2%. É uma questão meio complexa, né? Eu li e também não entendi muita coisa, não. Ele colocou o preço atualizado das urnas. É litigância de má fé. Mas segue o terceiro turno, né? Ainda tem 40 dias aí, segue. Quem sabe, né? Quem sabe vocês obtêm êxito, né? Quer dizer, vocês não, se obtêm algum êxito nesse sentido. E que vença a democracia e principalmente as liberdades individuais, a paz e a harmonia. Eu vou dizer sempre, repetir isso. Mas lembrando que, apesar de estar na ação, o republicano rechaçou a participação, né? Mas o Marcos Pereira... Não, está na base. Conclui, Edivaldo. Só isso, ele rechaçou, disse que não concorda, já reconheceu a eleição limpa e lícita do Lula. Estou dizendo, só parafraseando, o senhor Marcos Pereira, acho que é o nome dele, né? Presidente do... Então, puxa vida, que pressão. Eu não vou falar mais, então. É o tempo, cara. Então o tempo não para. Deu tempo. O tempo não para. Então tá concluído, então. Tá concluído, então. Vamos lá.